Essa semana eu vou me dedicar a um dos astros da astrologia e do céu também, que mais marcaram a minha vida de estudos, a minha vida pessoal e a vida de todo mundo. O planeta Plutão, ele é fascinante e ele gira ao redor do Sol cerca de 250 anos. Pena a gente não poder viver 250 anos para poder vivenciar cada etapa desse astro espetacular. A gente tem que ter um cuidado especial para falar sobre ele, porque ele é o deus da morte na mitologia, é o deus que comandava as Hárpias e também o sono, Morfeu. Ele tinha o comando do que a gente vai chamar do obscuro, do que está por trás dos bastidores, o que está na sua forma mais profunda, e o subterrâneo, onde os indivíduos, os seres que tinham que ser, de uma certa forma, punidos, eram lançados no Tártaro, o reino de Hades, de Plutão. Vamos conhecer um pouco a mitologia antes de falar sobre o ciclo de Plutão em Aquário, que nós vamos vivenciar por 20 anos, e se prepare, não vai ser nada fácil. Veja que nós temos aqui o caos, que dali surgiu a primeira ordem, a Terra, a Gaia, que se organizou diante do caos, criou o céu, Urano, que descia e fecundava ela todos os dias, todas as noites, né? E não gostava dos seus filhos, obrigava a Gaia a voltar para o ventre dela, até que nasceram os titãs. Um deles, Saturno, recebeu de sua mãe uma foice da Gaia e cortou os testículos de Urano. Prendeu todos os seus outros irmãos no Tártaro e, para não dividir o poder, casou com Cibele, a natureza selvagem. Deles nasceram vários deuses que, passo a passo, eu vou contar as histórias deles. Agora me interessa Plutão. Então, entre os dois, Cibele e Saturno, nasceram os três mais importantes: Plutão, Netuno e Zeus. Esses são os três mais que vão formar o panteão do zodíaco. Bem, quando Saturno soube por um oráculo que um dos filhos dele ia traí-lo, ia destroná-lo, como ele fez com o pai dele, cortando os testículos. Então Saturno, Cronos, deus do tempo, falou com Cibele que todos os filhos que nascessem eram para entregar a ele. E assim Saturno engolia os seus filhos. Aí engoliu Plutão, engoliu Netuno, e Cibele quis ser mãe, igual Gaia, sua mãe, né? Quando nasceu Zeus, Júpiter, Cibele pegou lá o momento em que Saturno estava preocupado com os afazeres dele, que Saturno é o deus do profissional, do competente, do capaz. Colocou uma pedra, pegou uma pedra e enrolou no manto de um bebê, né? E quando Saturno estava lá meio que entretido com os afazeres, ela entregou a pedra, dizendo que era o bebê, e Saturno engoliu. Sabe por que os capricornianos têm medo, então, de ser enganado, né? De comer uma pedra. E assim, ela entregou Zeus, Júpiter, para ser cuidado pelos povos zigurates que viviam perto da montanha do Olimpo. E quando o bebê chorava, eles batiam as lanças, assim, um com a outra, para fazer barulho, para abafar o som do bebê. E assim, essa história vai ser importante a gente entender, que ela retrata a adolescência. Mas vamos lá. Um dia, Zeus cresceu, 12 anos de idade, ele começou a lutar contra o pai. Pegou um elixir de memória que foi entregue a ele por Minemose. Minemose entregou a ele um elixir que fez com que Saturno, ao bebê, vomitasse os seus filhos. E assim, Minemose, entregando o elixir, a memória, Minemose é a memória. A mãe, Cibele, entregou Saturno na hora que ele estava ocupado lá. Ele vomitou Plutão e Netuno. E passaram 10 anos lutando contra o pai. Que é dos 12 anos, quando o menino entra na adolescência, até os 21, quando ele atinge a maioridade. E passa, então, a querer ser dono do seu nariz. Presta atenção, hein? E Plutão, então, que é o tema do nosso estudo essa semana, ele
recebeu, né, devido a vencerem e destronarem Saturno quando Júpiter chegou aos 21 anos. Foram 10 anos de luta, de 12 aos 21. Foi então que ele se apaixonou por Prosérpina, ou Perséfone, que representa a questão da natureza, da agricultura. Então nós temos Ceres, que é filha de Saturno e Cibele, que é a agricultura, cereais, e a deusa dos cereais. E Prosérpina, que era filha de Ceres e Júpiter, gerou Prosérpina, Perséfone, que cuidava da fecundação das plantas. Ela agia para que as plantas tivessem seu desenvolvimento. Plutão, então, apaixonado por Prosérpina, Perséfone, né, ele quis casar com ela. Pediu a Zeus, avô dela, que desse a mão dela em casamento. Mas Zeus falou, olha, não pode, porque ela cuida da agricultura, ela ajuda a mãe na fecundação das plantas. Se isso acontecer, vai haver fome no mundo dos homens, que os deuses não precisam disso. Então, Plutão resolveu capturar Perséfone. Foi lá, pegou o manto invisível feito por Vulcano, aquele artesão feio que casou com a Vênus por punição a ela. E aí ele foi lá com o manto invisível, na hora que ela estava nos jardins, e levou a Perséfone para o seu reino, o reino de Hades, de onde ninguém podia fugir, porque tinha o cão Cerebelo lá vigiando tudo. Ah, então, já viu, né? Plutão não brinca. Ele chega e fala, ó, eu quero você. Se você não quiser ele, danou, vai na força. Plutão é assim. Então, a gente tem que ter muita atenção com a passagem de Plutão no nosso mapa. E agora nós vamos viver 20 anos de Plutão em Aquário. Amanhã a gente continua essa história tão bonita.